Nós vamos começar aqui falando sobre o processo avaliativo e lembrando que a avaliação ela é um processo extremamente complexo, porque ela além de envolver juízo de fato, ela de alguma forma ela envolve juízo de valor. E a gente tem que pensar sempre o seguinte: a avaliação ela faz parte de um processo. Então, a mesma metodologia, além do conteúdo, dos objetivos estarem definidos, a metodologia que você utilizou para dar a sua aula, ela tem que ser pertinente ao mesmo tipo de avaliação que você aplica. Não adianta você, no dia da avaliação, propor coisas que você nunca fez durante as aulas. Então, lembrando aqui que a avaliação ela é um processo de coleta e análise de dados, né? E aí, os recursos que a gente usa para fazer isso é que são chamados instrumentos. Então, o que eu vou tratar aqui com vocês é a questão dos instrumentos, né? Então, você tem, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho técnicas, por exemplo, de observação, como na educação infantil. Qual é o instrumento que eu uso? O relatório, que é o registro dessa observação. E aí, eu tenho objetivos básicos referentes a cada instrumento que eu utilizo. E a gente tem que pensar o seguinte, que as modalidades de avaliação que um professor usa na sua disciplina, elas são enormes, elas são as mais variadas possíveis. Então, entre elas, você tem lá as provas objetivas e discursivas. Quando você seleciona esses instrumentos de avaliação para a sua disciplina, né, para o seu conteúdo, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Então, a primeira coisa são os objetivos que você visa para esse processo de ensino-aprendizagem. Dentro da formação de professores do curso normal, presta atenção no seguinte: você tem disciplinas que são conceituais, outras procedimentais, muito mais procedimentais. Por exemplo, a questão do estágio. Você, em estágio, qual é o instrumento que você utiliza? É a aula prática, né? Muito mais do que qualquer tipo de prova teórica é a aula prática. Então, considera-se sempre a natureza do conteúdo curricular, desse componente curricular. Outra coisa que tem que ser considerada, o método e o procedimento que você vai usar, né? Quando você usa, por exemplo, se a sua aula é extremamente tradicional, conceitual, se você não problematiza, a sua prova ela tem que ser coerente com essa metodologia que você utiliza. Mais uma coisa são as condições de tempo do professor e o número de alunos que você tem na classe. Uma coisa vale lembrar aqui é o seguinte: qual prova que dá mais trabalho para a gente elaborar? E agora vocês têm que pensar como professor e não como aluno. Vocês agora não são mais alunos. Então pensem como professores. A prova de múltipla escolha, a prova objetiva, com questões objetivas, ela é muito mais difícil de ser elaborada, mas ela é mais fácil de ser corrigida. Então, depende muito do número de alunos que você tem na classe também. Então, eu acho que o ideal, nesse caso das disciplinas teóricas, é você mesclar, né? Dar a oportunidade do aluno compor essa resposta, que é a questão dissertativa, que é ou discursiva, que é uma questão que ele é que vai produzir a resposta, né? Ou a prova e questões de múltipla escolha, que elas vão te dar mais trabalho de elaborar, mas elas são mais fáceis de corrigir. Uma coisa também é muito importante que a gente pensou o seguinte: vocês viram lá a questão das provas operatórias, e que elas têm a ver com a questão da teoria da construção do conhecimento. Então, pensa o seguinte: prova operatória é igual a aula operatória. Como é que é a aula operatória? Lembrando aqui, a aula operatória é aquela que problematiza, que tira o aluno da zona de conforto, que faz ele pensar, refletir. Muito bem, a prova operatória, ela tem que seguir esse padrão, ela tem que seguir essa teoria, esse fundamento. Isso é uma prova operatória, é uma prova que te faz pensar,
né? É uma prova que vem contextualizada. O que é uma contextualização? Então, vamos pensar. Prova operatória tem que ser contextualizada, parametrizada, ela tem que explorar a capacidade de leitura e escrita do aluno, né? A gente tem que oportunizar isso na prova operatória e ela tem que ter proposições de questões que são operatórias. O que é contextualizar? Contextualizar uma questão, gente, não é você simplesmente colocar um texto nela. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o contexto, ele não é um pretexto. Então, vamos pensar aqui, às vezes eu monto uma prova e a questão ela é enorme, o enunciado da questão é muito grande. Só que eu percebo que quando eu vou responder, aquele contexto ele não me ajudou em nada. Eu conseguiria responder a questão sem precisar daquele contexto. Porque, na verdade, ele não é um contexto. Ele é simplesmente uma história inventada que não me ajudou em nada. Lembra quando a gente falava assim, tá enchendo linguiça? É mais ou menos isso. Então, isso não é um contexto, isso é um pretexto. Cuidado na hora que a gente contextualiza a questão, tá? A contextualização, ela é um tipo de produção, de forma de elaborar a questão, que ela traz consigo um texto, mas esse texto, ele ajuda o aluno a responder a questão, tá? Bom, o que são questões operatórias? As questões operatórias, elas exigem do aluno operações mentais que são mais ou menos complexas. Então, a gente pensa o seguinte, pensa que nas questões operatórias, eu não tenho que simplesmente decorar o que acontece com as questões transcritórias. Então, olha só, nessas questões transcritórias, se eu decoro, eu consigo responder. Nas questões operatórias, se eu não compreender aquilo que está colocado, eu não consigo responder. Então, as questões operatórias, elas se diferem das questões transcritórias simplesmente porque elas levam um aluno a desenvolver operações mentais, né, que são mais ou menos complexas. Elas levam um aluno a fazer relação, né, a fazer relação com os vários conteúdos, com as informações e com o universo simbólico dessas questões. Então, questões operatórias. O que é parametrizar? Parametrizar, gente, é a indicação clara daquilo que eu pretendo na questão. Isso ajuda você e ao aluno. Ao aluno, porque ele sabe o que ele vai responder. Ele vai entender o que ele tem que responder. E a você, porque você tem parâmetro para corrigir. Porque se você não tiver parametrização, até na hora da correção fica difícil. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui. Quando você fala assim, cite 4 nomes de frutas que contenham vitamina C. Exemplo simples, tá? Qual é o parâmetro? 4. Isso é parametrizar. Agora, quando eu falo assim, dê as principais características de um animal selvagem. Gente, eu não estou parametrizando, porque eu não estou dizendo quantas eu quero. Existem várias características, né? E eu não estou dizendo quanto. Então, como que eu vou corrigir? Um aluno, às vezes, deu 3, colocou 3 e outro colocou 4. Qual é o parâmetro que eu vou usar na hora da correção? Por quê? Porque a questão não está parametrizada. Então, tomem cuidado com isso. A falta de parâmetros ou critérios das questões de prova deixa os alunos na mão do professor. E a falta de clareza dos critérios leva os alunos a reclamarem da correção consequentemente. Então, você tem 2 problemas aí. Primeiro, porque o aluno não sabe o que ele tem que escrever. Você não tem parâmetro, então você também não tem como corrigir. Como você não tem como corrigir, você sempre vai ter problema na hora de entregar a nota para o aluno. Gente, isso não acontece nos anos iniciais, porque o aluno não tem, ele não consegue, ele não tem competência ainda, habilidade para fazer essa análise. Agora, quando o aluno está no curso normal, ou mesmo na segunda fase do ensino fundamental, ou quando ele está no ensino médio,
é igual vocês na faculdade, né? Vocês querem saber sempre por que erraram a questão e por que você não acertou, o que o professor realmente queria. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que não podem ser utilizadas. Não podem mesmo. Aí vocês vão dizer assim, tem professor que utiliza, mas não deve, tá? Por exemplo, dê sua opinião. Se você pedir a opinião, você vai ter que aceitar. Comente sobre. Não tem parâmetro. Disserte sobre. Não tem. O justifique, ele tem que vir acompanhado de alguma solicitação, alguma relação. Justifique o quê? Tá? E como? Como? Só como, né? Então, a gente tem, mais na frente a gente vai ver esses exemplos. Como é que a gente explora a capacidade de leitura e escrita do aluno, que também é uma das características da prova operatória? A gente tem que fazer da prova um momento de estudo. O que vocês estão lembrando aqui? Livro do Vasco Moreto, né? Prova, momentos privilegiados de estudo e não um acerto de contas, que vocês viram lá na outra disciplina. Então, a gente tem que pensar nisso, que a prova, ela é um momento de estudo, né? Então, você tem que habituar esse aluno que durante a prova, tanto vai precisar dessa capacidade de leitura dele, como vai precisar dessa capacidade de escrita dele, de produção. Então, a gente necessita fazer uso de pequenos textos para provocar uma resposta de forma escrita e com argumentação. E aí eu me reporto à questão do contexto. Contexto não é pretexto. Aqui eu trago 2 tipos de prova. Hoje a gente vai falar só da avaliação objetiva. Então, a prova é uma das formas de avaliação mais usadas em todas as modalidades de ensino. Ao elaborar uma prova, é preciso que o professor tenha em mente os critérios e indicadores que vão servir como base para esse processo de avaliação. A gente tem 2 tipos de prova, nós vamos iniciar falando das provas objetivas. Aqui tem até uma brincadeira, né? Isso aqui foram questões tiradas uma apresentação que o professor Vasco Moreto fez, e eu trouxe para cá algumas questões que ele apresentou nesse seminário. Então, o professor coloca, encontre X. O aluno vai e coloca, está aqui, né? Quando, na verdade, isso exigiria um cálculo e etc. O aluno está errado? Não. E o professor vai ter que aceitar aquilo que o aluno escreveu. Bom, a gente tem aqui algumas orientações para vocês escrever, para vocês elaborarem questões de múltipla escolha. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que pegar a disciplina de vocês, aquela que vocês escolheram, escolher pensa nisso, vão escolher um bimestre daquele e vão elaborar uma prova relacionada àquele bimestre, tá? Nessa prova vão ter que ter questões objetivas e dissertativas. A questão objetiva é aquela em que o examinado basicamente reconhece e assinala uma resposta. Isso é o objetivo, né? Que é a chamada de múltipla escolha. A questão de múltipla escolha, elas são consideradas como o tipo mais amplamente utilizado, ele é mais confiável e válido dessas questões objetivas. E são também as que podem alcançar maior poder de discriminação. Complementação simples e de resposta única. Qual é o enunciado dela? Você e seus colegas de escola estão discutindo as contribuições de alguns filósofos para a educação, entre as quais a teoria educacional de Dewey, que destaca a noção de que, aí prestem atenção, que tanto o quanto a vai caber aqui. Então, você, na verdade, não está induzindo o aluno ao acerto e nem ao erro, né? E isso que está aqui, ó, você e seus colegas, é o enunciado. E aqui a gente tem as várias alternativas. Prestem atenção que elas guardam
algum paralelismo gramatical entre eles. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho, não existe aqui uma resposta muito maior do que a outra, né? Então, nada está gritando. Então, você não está induzindo o aluno a acertar e nem a errar. Então, é uma questão bem elaborada, né? De que a múltipla escolha é simples de resposta única. Sempre a resposta é uma só. A questão de interpretação. O que é uma questão de interpretação? Essa questão de interpretação, ela é sempre formulada a partir de uma situação estímulo. Então, essa situação estímulo tanto pode ser uma notícia de jornal, como pode ser um gráfico, como pode ser um mapa ou uma ilustração. Então, é muito comum a gente colocar, por exemplo, uma charge. Aí, além dessa charge, eu coloco um enunciado. E aí, vocês têm que fazer a relação entre a charge e o enunciado. Quando você compreende isso, você consegue responder a questão. Eu tenho um exemplo da minha situação estímulo, que é essa situação estímulo que ele chama lá no início, quando ele fala da questão de interpretação. Porque o que a gente mostra aqui nessa figura? Que, na verdade, ela só acha que o José é normal porque o José é muito parecido com ela, né? E ela não acha que os outros são normais porque são diferentes aqui. Então, você consegue responder a questão através dessa situação estímulo, que aqui, no caso, é uma charge, é uma ilustração, mas poderia ser um mapa, poderia ser um gráfico, né? Tem diversas, poderia ser uma notícia de jornal. E aí, essa é a chamada de interpretação. E essa resposta múltipla? O que é uma questão de resposta múltipla? Vocês estão acostumados a fazer essa questão. Essa questão de resposta múltipla, que também é chamada de complementação múltipla ou múltipla escolha complexa, ela consiste no seguinte: eu tenho 3 ou 4 afirmações relacionadas a um tema. Além de vocês escolherem dentre essas afirmações, vocês depois vão ter que fazer uma outra escolha, que é uma afirmação de verdadeira ou falsa, por exemplo, relacionado a essas afirmações. Por que aqui a gente fala assim, que o uso dessas questões, a gente tem que usar com muita parcimônia. Por quê? Porque ela é mais complexa. Então, quando você faz uma prova, principalmente no curso normal, inteiramente com esse tipo de questão, você pode prejudicar os alunos. Então, você pode trazer essas questões, é importante que traga ela para as provas, mas sempre com parcimônia, não fazer uma prova só com questões de resposta múltipla. Vou dar um exemplo. 1, 2, 3, 4, tá? O enunciado, ele deve conter somente uma ideia central. Quando você utiliza esse tipo de questão, você não pode tratar de 2 assuntos ao mesmo tempo. Esse enunciado, ele nunca deve vir na forma negativa. Ele tem que ser realmente um texto, ou uma proposta, ou uma frase no sentido afirmativo. As informações, elas devem ter estrutura simples. Elas não podem ser longas demais, porque, como a gente observou, o aluno vai ter que selecionar 2 vezes. Então, a gente não pode fazer uma estruturação das alternativas muito longa. E as informações verdadeiras, elas devem ser identificadas pelos examinados que dominam o que é a proposta na questão, tá? Então, assim, não pode fazer para confundir o aluno. Não cabe nesse tipo de questão as famosas pegadinhas. Aliás, gente, pegadinha, segundo o Vasco Moreto, não cabe em questão nenhuma. E as questões não podem conter elementos que favoreçam o acerto por exclusão. Assim como você não pode levar o aluno ao acerto, que é o que é o chamado assim, favorecer ele. Isso aqui é tão impossível que não é. Então, na verdade, ele acerta não porque ele sabe, mas ele exclui porque aquilo é absurdo demais.
Isso não pode ter, mas também não pode ter, você não pode levar o aluno ao erro pelas chamadas pegadinhas. Então, a gente não deve induzir o aluno nem ao acerto, nem ao erro. Essa questão eu só vou falar, não vou pedir para vocês. Só para vocês saberem identificar ela. É a chamada asserção-razão. Ela é a forma mais complexa de múltipla escolha que existe. Por isso que a gente fala que ela só é utilizada nessas avaliações em larga escala. Então, você acha, geralmente, na prova do ENAD, você acha na prova da OAB, você acha na prova do Enem, às vezes. O que é essa asserção-razão? Tá? A questão de múltipla escolha, na forma de asserção-razão, ela é conhecida como análise de relações. Por quê? Porque geralmente ela vem com proposições onde ela fala assim, elas estão ligadas pela palavra porquê. Então, além de achar, você ainda vai ter que fazer a relação. As questões com esse formato deverão ser agrupadas sob a mesma instrução e a mesma chave de respostas. Vou dar um exemplo a seguir. Só. Nas questões de número tal a tal, vou dar um exemplo. Por exemplo, as questões de número 17 e 18, assinale se as duas asserções forem verdadeiras e a segunda for uma justificativa correta da primeira. Se as duas asserções forem verdadeiras e a segunda não for uma justificativa correta da primeira. Se a primeira asserção for uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. Se a primeira asserção for uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. E se tanto a primeira quanto a segunda forem proposições falsas. Então, vocês imaginam quanto tempo o aluno vai ter que se dedicar a fazer uma questão como essa. Então, a gente pode dar para o aluno do curso normal, mas não colocar isso em provas que sejam avaliativas, né? Você pode usar como um exercício, até para treinar ele para essa avaliação em larga escala. Mas, geralmente, esse tipo de prova, às vezes, ela não consegue nem aferir se o aluno sabe ou não o conteúdo. É muito mais uma prova de concentração e de capacidade de análise, tá? Então, usem, não na prova, mas procurem usar nos exercícios que você dá no curso normal. Uma coisa importante, a resolução desse tipo de questão, ele consiste em analisar a verdade. Desculpa, gente. A veracidade de cada proposição e se existe relação de causa e consequência entre elas. Às vezes aqui tem alguns cuidados que você tem que tomar quando você faz esse tipo de questão. As duas proposições devem referir-se ao mesmo conteúdo específico. E as duas proposições devem ser constituídas por fases com sentido completo. E as duas proposições devem ser redigidas de modo que o examinando possa analisar de forma independente cada uma. Tá? Bom, aqui eu faço algumas dicas para vocês na hora de elaborar a questão de múltipla escolha. Então, a elaboração de questões de múltipla escolha, de qualquer forma, a gente falou até aqui das respostas simples, né, da múltipla escolha simples, falando que as alternativas completam a questão. Falamos da interpretativa, né, da múltipla escolha de interpretação, que ela vem acompanhada sempre de uma situação estímulo, que pode ser, no caso, uma charge, que pode ser um mapa, que pode ser uma notícia de jornal, que pode ser uma citação de algum autor, né? Vimos a de múltipla escolha complexa, que é aquela que o aluno vai escolher duas vezes, né? E, por fim, a de asserção-razão. Agora, quando a gente vai elaborar qualquer tipo de questão, a gente tem que ter cuidado para observar na elaboração da questão. Primeiro, elaboração de questão de múltipla escolha só tem uma resposta correta. Tá? Uma resposta correta. Segundo, as questões elas devem ser independentes. Não, você não pode misturar questões
elas sempre devem ser independentes. Você não pode misturar questões que estão na mesma prova. As questões, elas não estão ligadas umas às outras. As questões não devem incluir expressão de opinião. Se você inclui expressão de opinião, você pode deixar o aluno marcar qualquer coisa. Então, a opinião, ela não cabe dentro de uma prova de questão de múltipla escolha. A opinião, ela vai caber, por exemplo, numa discussão em sala de aula. As questões não podem favorecer o acerto por exclusão. Foi o que eu acabei de falar. Você coloca uma resposta absurda e o aluno ele já exclui aquilo porque é muito absurdo. Então, você ali já não está oportunizando ele de aplicar se ele sabe ou não o conteúdo. E também não pode ter elementos que denunciem a resposta certa, porque o aluno, se ali tem uma dica enorme mostrando que aquela é a correta, ele não vai acertar porque ele sabe o conteúdo. Ele vai acertar porque ele consegue compreender que as outras estão erradas. Então, não pode conter elemento que denuncie a resposta certa. As questões não podem induzir a erro. Assim como você não pode colocar a questão que induza ele a acertar, você não pode induzir ele ao erro. Eu vou dar um exemplo de indução ao erro. São as chamadas pegadinhas. E as questões não podem vir em formato negativo, que eu já falei anteriormente. Cuidados quando você vai elaborar o enunciado da questão. Ele deve conter um problema ou situação a ser analisada. Lembra do contexto. Lembra do contexto? Não é pretexto. É uma história, é um problema, é uma situação que vai ajudar o aluno a responder. Isso aí esse problema, é o contexto que foi colocado anteriormente. O enunciado, ele tem que ser claro e objetivo. Gente, prova que o professor precisa estar lendo a questão toda hora porque ninguém está entendendo, é porque ela não está bem elaborada. E não coloca nada com termos, sempre termos impessoais, não coloca nada com eu. Coloque sempre na terceira pessoa. Ó. Não se deve incluir frases como, por exemplo, podemos afirmar que, vamos trocar por, pode-se afirmar que, concluímos que por, conclui-se que. Nas questões de formato de resposta única, não se deve perguntar, por exemplo, a opinião, porque quando você pergunta a opinião, você tem que aceitar qualquer coisa que o aluno coloque. Você não pode colocar o que você faria, mas sim o que deve ser considerado ou qual o procedimento, porque aí a gente vai ver mais na frente, né, que aí o aluno pode responder qualquer coisa. E na hora da gente fazer as alternativas? Homogeneidade, né, gente? Mais ou menos do mesmo tamanho, com paralelismo gramatical, nenhuma muito diferente da outra, não serem repetitivas ou longas demais. As alternativas propostas não devem provocar controvérsias. A alternativa, ela tem que vir para esclarecer o aluno, não é para colocar ele em cilada, como está colocado aqui, né? As propostas não podem funcionar como cilada. Quando você coloca ciladas, quando você coloca pegadinhas, o que acontece? Você não sabe se o aluno não sabe realmente o conteúdo ou se ele não foi capaz de sair daquela cilada que foi colocada.